Trevóticos e trevóticas, eu sou a Trevótica e hoje vou contar relatos sobrenaturais para vocês. A você que ainda não me conhece, eu conto relatos sobrenaturais aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok e em várias outras redes sociais. Vocês podem estar me seguindo, vai estar aqui na descrição. Se você quiser mandar o seu relato para mim, mande para o trebotica.relatos@gmail.com, que vai estar aqui na descrição também, se você não decorar, não lembrar. E é isso aí. Vamos começar então os relatos de hoje somente com pactos com o diabo. Antes de começar o seu vídeo, já vai deixando o seu like trevótico para ajudar a impulsionar os meus vídeos e o YouTube entregar bastante para todo mundo ver esse relato. Se você quiser mandar para aquele seu amigo, sua amiga que gosta de assistir relatos sobrenaturais, mande mesmo. Chega de enrolação, vamos começar o relato de hoje. O primeiro relato de hoje se chama O Pacto com o Diabo. Esse relato ele não é meu, tá? Mas eu resolvi compartilhar com você porque eu vi ele no WhatsApp e lembrei na hora de você. Então a moça que nos conta esse relato diz: você acredita em pacto com o diabo? Quando eu tinha uns 6 anos de idade, minha mãe frequentava uma igreja que era muito longe da nossa casa. Então nós íamos de ônibus. E eu me lembro que um sábado o culto acabou muito tarde, tipo umas 22 horas. Era uma noite fria, chuvosa, e eu e minha mãe, minha irmã e meu irmão, nessa época, meu irmão tinha uns 17 anos, nós estávamos no ponto de ônibus esperando, né? E de repente chegou um homem no ponto de ônibus e ele estava muito bonito. Ele estava com um terno e carregava uma maleta com ele. Ele sentou do lado do meu irmão e minha mãe já estranhou. Ele começou a falar baixinho pro meu irmão e ele falava assim: tem muita riqueza, muitas coisas para te oferecer. Essa maleta tem coisas que mudarão a sua vida. Se você me aceitar agora, eu mudo a sua vida. E nisso, meu irmão se interessou e começou a perguntar mais. Mas a minha mãe, na hora, percebeu alguma coisa de errado. E ele começou a insistir para o meu irmão aceitar logo. E minha mãe começou a orar para Deus mandar o ônibus logo, porque estava muito estranho. O ônibus chegou bem rápido. Nós fomos entrando dentro do ônibus. Esse cara levantou do banco e ficou parado olhando pra gente entrar dentro do ônibus. E fixou o olhar no meu irmão. E no outro dia minha mãe foi para a igreja de novo. E Deus usou uma irmã para falar com ela. E no dia de ontem, o diabo tinha visitado o meu irmão e foi fazer um pacto com a alma dele. Mas Deus tinha ouvido a oração da minha mãe e enviou socorro rápido, no caso, o ônibus, né? E esse foi o relato. Muito curto, mas tenebroso, né? Imagine você lá, minha filha, esperando o ônibus bem de boa, bem de buenas, e de repente chega o demo. Você quer? Você quer? Ó, você não vou julgar. Tem pessoas que no desespero aceitam. E a gente já vê o que acontece, né, meu pessoal? Segundo relato de hoje, tarde do dia 12/8/2010, um homem de 58 anos, casado, pai de 2 filhos e bem-sucedido, havia sido encontrado morto em uma rua deserta às 3h07 da manhã no município de Muaná, aqui no estado do Pará. Corpo sem sinais de violências e apenas com uma espuma na boca e saindo larvas de seus ouvidos e nariz. Bem vestido, muito perfumado e usava um anel diferente, um anel bonito, com uma pedra em tom vermelho rosado na mão direita e no dedo do meio. Um vendedor de frutas e verduras que caminhava ali para a feira, onde tinha a barraca para sua venda, encontrou o corpo jogado no canteiro, perto de uma área de mata. Chamou a polícia e depois da parte burocrática, o corpo dele foi trazido para Belém. O velório acontecia na capela particular em frente ao cemitério Santa Isabel, área nobre do Belém, um cemitério que só as pessoas com recursos financeiros são sepultadas, porque já haviam comprado os jazidos. Às 10 da manhã, o sepultamento estava marcado e a funerária foi buscar o corpo para levar ao cemitério. Dentro do cemitério há uma área para que os familiares possam rezar o terço ou para um curto período de orações. E o caixão pode ser aberto por 10 minutos enquanto isso. Abriram novamente o caixão.
Os familiares e amigos rezavam, choravam e falavam suas palavras finais ao ente querido. O coveiro aguardava com mais 2 assistentes no canto da capela para iniciar o translado do corpo para o sepultamento, quando observou que o morto usava um anel de ouro grosso com uma pedra bonita, grande e na mão direita, e entenderam que ele iria ser sepultado usando um anel. O morto foi sepultado. Os familiares e amigos foram embora. Na noite seguinte, por já conhecer toda a rotina do cemitério e andar lá dentro com facilidade e total liberdade em seu horário de trabalho, o fulano entrou no cemitério às 22h40 pelo portão lateral que dava acesso, no caso, um funcionário ali do cemitério. Ele entrou no cemitério às 22h40 pelo portão lateral que dava acesso e por onde os funcionários entravam. Ele tinha a cópia da chave do portão. Entrou, cumprimentou um dos zeladores antigos e foi em direção à terra da cruz escrita a numeração em que a pequena placa plastificada que continha o nome, data do nascimento e falecimento do sepultado. Ele sabia o caminho porque já tinha marcado com uma planta de folhas compridas e amarela e que ele enterrou de frente para um monte de terra onde havia o corpo. O fulano cavou, abriu o caixão e, usando luvas, retirou o anel do dedo do falecido. Fechou o caixão de volta e colocou toda a terra por cima e refez o sepultamento. Conseguiu o anel que queria, o tal anel. E sim, o fulano levou o bendito anel do falecido para o ourives, que avaliou e confirmou que se tratava de um anel de ouro 24 quilates com uma pedra de rubi. E ele fez a soma lá, o ourives, com o peso de ouro mais a preciosidade da pedra, disse que o anel valia 15 mil reais, por também ser uma pedra preciosa de alta qualidade, O fulano ficou muito feliz. Mas é claro, ele estava diante de uma excelente oportunidade de se dar bem com o anel dele, entre aspas, vendendo para alguém, e ele iria poder comprar coisas, curtir festas e fazer uma farra boa, pelo menos uns dias, Conseguiu vender o anel para uma dona de antiquário pelo valor avaliado pelo ourives. Então o fulano comprou algumas roupas, sapatos, fez compras no supermercado, foi para festas, shows, pagava bebidas para os outros, estava curtindo a fase curta, porém próspera. Passado 3 meses, o fulano começou a ter febres altíssimas, das 15 às 18 horas, um dia sim, outro não. Começava a ter pesadelos e debatia-se enquanto dormia. Ele acordava aos gritos, sempre muito ofegante, cansado, que dizia que tinha um homem correndo atrás dele com uma espada de prata. Começou a ter tremores constantes, perdendo peso e ficou com a pele toda amarelada. Ele já não queria nem beber mais água, porque ele dizia que não conseguia engolir. E também a comida, qualquer alimento que ele colocava na sua boca, logo ele vomitava. E na noite anterior, ele tinha visto um homem muito alto, que usava uma capa preta, chapéu de couro preto e um punhal grande na mão direita, no canto esquerdo do quarto dele. E fazia um som que parece de um cachorro fuçando, rosnando. Ele foi definhando. E uma senhora, amiga da avó dele, foi até lá para benzer, porque o menino estava mal, estava indo para as cucuias. Ela foi lá fazer um ritual de limpeza e purificação, tentar fazer algo pelo inferno, que não tinha exame que dissesse a causa de tudo. Dona Fulana, filha de pajé, logo que chegou na casa, se sentiu muito mal. E de imediato uma forte dor de cabeça. Pediu 2 cabeças de alhos inteiras, novas, 1 terço, água corrente, um copo de vidro, uma mão cheia de sal, folhas de bananeira, algum objeto de prata e para ficar a sós com ele no quarto. Do quarto, a mãe e o irmão dele ouviram gemidos, grunhidos e o choro dele, e de fundo, em tom mais baixo, de vez em quando, a voz da dona fulana rezando, fazendo suas sábias pagelanças. Passada 1h30, dona fulana saiu do quarto, chamou a mãe dele e disse: seu filho fez algo de muito grave, e que isso vai levá-lo à cova, viu? 7 palmos de terra, se ele não devolver o que ele pegou. Trouxe para a vida dele algo que pertencia em sociedade a um homem encarnado e a um demônio. Se ele não levar de volta ao dono, que já nem existe mais, ele vai definhar mais ainda e morrer em mínimo 7 dias. Ele sabe o que é, o que fez,
Ele só não sabia a desgraça que traria para a vida dele. Converse com ele, que ele vai lhe contar. E vai fazer o que eu disse. O fulano, mesmo debilitado, sem forças e 12 quilos mais magro, foi até a casa da mulher que ele vendeu o anel, para tentar explicar o que ele fez, o que estava passando, e dar metade do valor a ela, que ele havia feito um empréstimo com um primo e ia tentar salvar a sua própria vida. A mulher não morava mais lá. Nenhum vizinho sabia o novo endereço dela. O fulano teve seus últimos dias de puro terror e grande sofrimento. Não comeu e nem bebeu mais. E só vivia os gritos de medo e pavor de algo que só ele via a qualquer hora da noite e do dia. E no 8º dia, o fulano foi encontrado morto em seu quarto, com as mãos levantadas, dedos em posição torta, pernas amarradas e a boca cheia de larvas. O dono do anel tinha feito um pacto com o diabo aos 23 anos de idade, e apesar de ter o que pediu na parte do contrato, ele sabia que tinha data para cumprir a parte dele. Após ter vivido como tanto queria, de poses, uma família bonita, bem-sucedido, mas a alma dele um dia teria que se entregar, e não poderia ir sem levar o que foi comprado para selar o pacto na seita que ele cultuava, o tal anel. A esposa dele já sabia, porque ele havia deixado bem claro que o dia que ele falecesse era para enterrar ele com um anel. E fez ela prometer isso a ele. Ele só não sabia o porquê. E assim ela cumpriu com o que prometeu a ele. Porém, ela não imaginava que o fulano ia pegar o anel. Quando ele foi encontrado morto na área da mata, ele talvez não imaginava que aquele dia, sim, seria o último. Deve ter se deparado com o sócio dele vindo das trevas, para fazer ele cumprir a parte dele do trato. Que o susto foi grande e a causa da morte foi por mal súbito. Imagina o tanto de desgraça, infelicidades e tristezas e sofrimento que esse tal anel tem levado por todas as mãos, vidas por onde ele passa. O dono de parte dele, o demônio, não vai sossegar enquanto não devolverem ele ao sócio desencarnado. A dona fulana entendeu tudo o que estava acontecendo, só chegou tarde demais. A dona fulana foi amiga de sentar na beira da rua para conversar, contar suas impressionantes experiências e sabedorias, e beber sua boa e deliciosa xícara de café com a minha avó. Ela faleceu aos 73 anos por complicações de um AVC. Que os anjos e os espíritos de luz tenham ela em um bom lugar. Nunca pegue o que é seu, não mexa nas coisas dos outros, porque talvez você possa fazer um pacto sem ao mesmo saber que você está fazendo um pacto com o diabo. Então vamos para o terceiro relato, que se chama Pacto. O mais antigo relato de um pacto com o demônio é a história de um monge chamado Teófilo, do século 6, se não me engano é 6, tá, gente? A música que conta o relato diz que esse monge era um monge muito virtuoso, era o brilho da sua diocese. Quando seu bispo faleceu, ele foi chamado pelo povo como o sucessor, mas renunciou ao cargo por humildade. Acontece que o novo bispo, recém-chegado, deu crédito a calúnias feitas contra ele e passou a persegui-lo. Ele se sentiu muito injustiçado e corroído pela inveja, porque afinal aquele lugar seria o seu. Então o monge Teófilo recorreu a um demônio através de um mago. Com o próprio sangue, assinou um contrato entregando sua alma ao demônio, em troca de ocupar o cargo do bispo que o perseguia. Poucos dias depois, o referido bispo faleceu do nada e o Teófilo foi nomeado o seu sucessor. E então ele percebeu o pecado que ele havia cometido. Passou a implorar misericórdia, porém o pacto já estava feito. O que aconteceu com Teófilo nos ensina que nunca há razão para o desespero. Esse monge aí é meio doido. A pessoa já tá dentro da igreja, faz um negócio desse. Meu filho, não faz isso não. Povo doido. Então vamos para o quarto relato. Existem diversas formas de fazer pactos.
Quando você ouve a palavra pacto, é comum de logo pensar na palavra diabo. O fulano era um garoto muito sonhador e ganancioso, de apenas 16 anos. Sempre procurava ganhar fácil de uma forma ou de outra. Um dia, quando ele saía de casa para ir para o colégio, achou um livro preto sem nada escrito na capa. Então o fulano resolveu pegar aquele livro e seguir para o colégio. Durante a aula, a única coisa que vinha na sua cabeça era o tal livro preto que despertava muita curiosidade nele, sabe? E após a aula, o fulano foi até a cobertura de seu colégio para ler aquele misterioso livro. Para sua surpresa, o livro falava sobre forças negras e de seu deus chamado Lúcifer. Na religião apresentada pelo livro, tudo era possível desde que fossem seguidos alguns passos descritos por eles. Apesar de até ficar um pouco assustado, o garoto leu aquilo atenciosamente, demonstrando o interesse, sabe, pelo assunto. Então o fulano foi pesquisar sobre aquela possível religião, sobre esse tal de Lúcifer. Na pesquisa, o Lúcifer foi citado como um anjo corrompido, porém muito poderoso. Movido pela ganância, o fulano convidou um amigo para então praticar as atividades, para ele não praticar sozinho. Como descrito no livro, o pacto deveria ser praticado em um dia de lua cheia, com seus praticantes vestidos com roupas negras, tendo o altar enfeitado com velas e um pentagrama invertido. Mesmo com muito medo, o fulano não hesitou em selar o pacto. Ao invocar as forças das trevas, ambos sentiam horrendos calafrios e como o cenário estava escuro e iluminado apenas por velas, o amigo de fulano correu até a porta para acender a luz. Para a infelicidade de ambos, ela não acendeu. Misericórdia. Enquanto o amigo do fulano estava paralisado por conta do medo, o fulano ouviu alguém falando com ele. Essa estranha voz lhe perguntou se ele estava certo que queria trocar sua alma por dinheiro. Mas antes mesmo de deixar o fulano responder, a voz disse: acordo selado. Quando os garotos deram por si, estavam sentados no chão de luz acesa e velas apagadas. Ao final de tudo, ambos se olharam sem saber o que havia acontecido e então levantaram para saírem do quarto. Sem trocarem uma palavra sobre o que havia acontecido, cada um seguiu seu rumo. O fulano para a cama e seu amigo para a casa. Enquanto o fulano dormia, sonhou que tudo havia dado certo, pois tinha ganho na loteria e dividido o prêmio com seu amigo. Ao acordar, o fulano estranhou o fato de não jogar na loteria e achou que o sonho tinha sido apenas uma coincidência, pois nem dinheiro para jogar ele possuía. No caminho novamente para o colégio, o fulano é abordado por um homem que insiste em vender-lhe um bilhete de loteria. O fulano, sem questionar a si mesmo sobre algo, saca seu único e pouco dinheiro e dá 1,50 ao vendedor pelo bilhete para então seguir para o colégio. Ao concluir seu percurso para o colégio, o fulano entra na sala e passa a aula inteira sem abrir a boca, uma vez sequer. No término da aula, ele convida o seu amigo para dormir na casa dele, para curtir o final de semana, sabe? Eles retornaram para casa, começaram a relaxar e ficaram por um momento ali relaxados. Sendo já tarde na noite, o garoto resolveu olhar na internet qual tinha sido o resultado do sorteio do prêmio na loteria. O garoto resolve olhar na internet, então, qual tinha sido o resultado do sorteio do prêmio da loteria, mesmo antes de checar quais eram os seus números. Após ler as informações que haviam no site, o fulano toma coragem para ver quais números ele havia comprado. E para sua surpresa, ele e seu amigo haviam ganho o prêmio sozinho. Depois de chegar o resultado, ele conta com a língua toda enrolada para o seu amigo, que não acreditava mais no que estava acontecendo. O fulano então mostra o bilhete ao seu amigo, explode de alegria. Ambos saem correndo pela porta em direção à rua, e quando botam o pé na rua, um carro acerta ambos, um para cada lado. Fulano bateu a cabeça e a coluna, ficando paralítico e perdendo 90% dos movimentos do corpo, enquanto seu amigo perdeu a vida. E esse foi o final deste relato. Meu Deus do céu, viu, gente? Só acontece coisa ruim, Meu Deus do céu. Gente, quem tiver um relato de um pacto que deu certo, que aconteceu coisas boas, que vocês viram coisas maravilhosas, deixa aqui nos comentários, tá? Um beijo. Eu acredito
que eu sou uma pessoa que sou meio agnóstica, né? Eu acredito no que eu acredito, né? Eu acredito, não é que seja agnóstica, eu fico no acreditar, não acreditar. Eu acredito que esses demônios de pacto são nada mais, nada menos que espírito ruim que fica aqui na Terra. E vocês sabem que, sei lá, espírito tem energia, a gente tem energia, alguma coisa ali, não sei explicar. Então, o quinto relato de hoje se chama Quase Fiz um Pacto. Boa tarde, eu vou expor aqui algo que me aconteceu há um tempo atrás. Eu frequentava um terreiro de candomblé, no qual o dono do barracão fazia para seus adeptos o pacto com o que ele chamava de Lúcifer. Me ofereceu e eu fiquei até tentado, pois vi as pessoas que tinham feito, inclusive esse pai, prosperar muito. Porém, recusei, pois fiquei com receio, sabe? Mas o que eu não imaginava é que era por só ter ouvido tudo o que aconteceria naquele pacto, me faria fazer parte dessa coisa. Então, a mãe dos meus filhos, na época, minha esposa, começou a relatar que estava tendo umas sensações estranhas em casa. Sentia alguma coisa ao seu lado na madrugada. Ouvia pessoas conversando ao lado da cama. Sentia que alguém havia sentado na cama ao seu lado. Porém, como eu não sentia nada, simplesmente tentava acalmá-la, mas não podia fazer nada, né? Um dia ela me falou assim, que algo puxou o pé dela. E eu falei que aí era também exagero dela, que ela estava exagerando demais. Passou um tempo, a coisa foi piorando. E ela tinha me dito que tinha passado mais uma noite em claro. Eu falei que iria dormir e que quando acordasse, ligaria para o pai de santo para pedir ajuda a ele, pois aquilo estava ficando insustentável já para a esposa dele. Então eu me deitei. Quando peguei no sono, estava bem frio. Era um mês de julho, sabe? Então era aquele friozinho que vocês já conhecem. Então me cobri. E quando eu comecei a cochilar, eu senti algo puxando o meu edredom. Achei que poderia ser um dos gatos, então puxei de volta assim. O ser, que não sei o que era, puxou novamente e eu arrumei novamente. E isso se deu por umas 3, 4 vezes. Quando meio que eu me irritei, sabe? E ainda achando que era um dos gatos, xinguei e falei: "Sai daqui!" Ao fazer isso, me ajeitei novamente e o que era não puxou mais o edredom. Ele puxou foi a minha perna dessa vez e me deslocou mais ou menos para metade da cama. Cheguei a ficar com os pés pendurados. Claro que acordei imediatamente e fui ligar para o tal do pai de santo, né, que me mandou fazer algumas coisas para afastar e relatou que por eu ter ouvido como seria o tal pacto, a coisa veio cobrar por não ter aceitado fazer também. Então esse relato serve para que vocês nunca nem queiram saber como seria, pois o lado do mal existe e cobra um preço muito caro. Meu filho, às vezes só de você ouvir um negócio ali, um conjuro, um negócio, saber, você já pega aquela energia, você já fica vibrando naquela energia, só de querer saber, só de curiosidade. Muitos dizem isso sobre aquele livro do São Cipriano, né? Que se você pega o livro, ele já tem aquela energia pesada. E os nossos relatos acabam por aqui hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau!